Então, retornando aqui, nós vamos primeiro começar a falar de como que a gente chegou nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, essa representação que é de Baranja é uma coisa antiga, mas ela fala muito da nossa história. A gente viveu uma rede centralizada, então a gente viveu aquela fase antiga da monarquia, da escravidão, de um ritmo que as coisas aconteciam muito lentamente, então você tinha as pessoas que tinham o poder e você tinha todo o resto que não tinha o poder, que era a grande maioria. A gente passou por uma rede descentralizada, que foi a época da República, da Revolução Industrial, e que a gente ainda tem, vive ainda muito dessa questão da Revolução Industrial e dos resquícios dela. E a gente está vivendo, desde que surgiu a internet, essa era de uma rede distribuída, em que tudo está conectado com tudo em tempo real. Só que isso fez a gente entrar num ritmo exponencial das coisas. Entrar numa coisa que ia de um ritmo 5 vezes 5, que dava 25, para um ritmo 5 à potência 5, que dá 3.125. Isso traz a gente para um lugar de muita informação, de muito acesso às coisas também, mas de muita confusão. A gente está vivendo esse momento que tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas é claramente uma transição do nosso planeta. Então, até a Revolução Industrial e toda essa fase que a gente viveu ali depois da Revolução Industrial, do mecanicismo, né? Para quem estudou administração, estudou o Fordismo, e tudo isso, né? A coisa muito dos funcionários, de quem continha os meios de produção e assim por diante, a gente estava vivendo uma fase. A partir aí dos nossos os anos 90 ali, onde a internet começou realmente a pegar, e aí aos poucos foi evoluindo a tecnologia e foi evoluindo o comportamento humano, só teve uma crescente em relação a estar tudo realmente conectado. Ju, atende para mim, filha. Está tudo conectado em tempo real e nesse ritmo exponencial, que a gente já não dá mais conta, né? Então, isso faz com que a gente esteja vivendo esse mundo exponencial. A gente está vivendo esse mundo que a gente não dá mais conta, que ele não é mais linear como ele era, ele tem informação demais, ele tem excesso de informação, ele tem a descentralização da mídia e do poder. As pessoas tentam ainda manter o poder, mas está muito complicado de manter, porque está tudo descentralizado. Então, a gente está nessa curva de transição que está acontecendo aqui agora. Isso, gente, traz a gente para vários nomes que estão sendo usados para definir essa nossa era. Então, a gente está falando do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Está falando do mundo BANI, que é esse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E a gente já tem novos nomes, inclusive, porque o VUCA e o BANI já são bem conhecidos. A gente já tem o TUNA, que é o turbulento, incerto, novo e ambíguo, e o RUPT, que é o rápido, inesperado, paradigmático e transformador. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo. Acho que todo mundo sente um pouco isso. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, porque tinha uma pessoa que está aí, estava me ligando, só para ver se tem alguma coisa urgente. Se tiver, pode me interromper, viu, MC? Se puder dar uma olhadinha aí. Acho que a Inã estava ligando, não sei se ela estava com algum problema. Não, ainda não estava conseguindo entrar, Ah, mas não tem entendi. nada no chat. Tá bom. E aí, gente, eu trouxe dois mini vídeos para mostrarem para a gente a dimensão dessa mudança, porque eu acho que fica mais fácil da gente se alinhar e entender rapidamente o que está acontecendo. Me contem aí, dão um ok se vocês estão ouvindo com áudio, tá? Toda vez que pensamos em Japão, dificilmente não pensamos em tecnologia, robótica, civilidade e organização. O país, que é 22,5 vezes menor que o Brasil, e apenas 50% maior que o estado de São Paulo, é referência em quase todas as disrupções. Não à toa, enquanto o mundo inteiro ainda se adapta à Revolução 4.0, o Japão já vislumbra o que é possível aproveitar das inovações tecnológicas para construir a sociedade do futuro. Também conhecida como Sociedade 5.0, a Revolução 4.0, que já foi abordada várias vezes, tem foco na indústria e sua produtividade. Nela,
Sistemas são desenvolvidos para diminuir operações manuais e mitigar a incidência de falha humana. A Sociedade 5.0 usa as tecnologias criadas na Revolução 4.0, Big Data, Analytics, robôs autônomos, simulação, sistemas horizontais e verticais de integração, cibersegurança, cloud, impressão 3D e realidade aumentada, para agir a favor das pessoas. É a convergência de todas as inovações para dar mais qualidade de vida aos seres humanos. Os sistemas inteligentes, ao invés de inimigos, passam a contribuir para combater o envelhecimento, diminuir as desigualdades sociais, melhorar a segurança pública e também resolver os problemas ocasionados por desastres naturais. O conceito de Sociedade 5.0 existe no Japão desde 2016, maior exposição comercial do mundo para serviços de telecomunicações digitais, que ele foi oficialmente divulgado para o mundo. Na feira, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, apresentou a ideia com um discurso entusiasmado. Estamos vivendo o início do 5º capítulo. Hoje em dia, conseguimos encontrar soluções que eram inimagináveis até pouco tempo atrás. Esta é uma era onde tudo está conectado e todas as tecnologias estão se convergindo. É o início da Sociedade 5.0, e convenhamos, existiria lugar melhor para apresentar a Sociedade 5.0, senão a Terra onde nasceu a Indústria 4.0. A Sociedade 5.0 tem objetivos claros. Dentre eles, está a resolução de vários desafios humanos, como nos libertar do estresse de dirigir, ter acesso às últimas inovações médicas em qualquer lugar, e aumentar as habilidades humanas, fazendo uso de inteligência artificial e robótica. A ideia de Sociedade e Tecnologia 5.0 vai além da busca por maior produtividade e eficiência dos processos com auxílio de redes de internet, sensores e microchips. Trata-se sim da convergência de E eu vou para o próximo vídeo, gente, porque o próximo vídeo é mais legal ainda. Esse todas mostra as tec... muito a nossa tecnologia, né? O que a gente está vivendo. E o próximo vídeo, ele fala muito do que é essa Sociedade 5.0. É um vídeo de Portugal, então tem aquele sotaque português, mas muito legal para a gente poder perceber algumas coisas interessantes que tem também na ideia da gente juntar tecnologia com qualidade de vida, tá? Indústria 5.0. A revolução. Estamos a viver tempos em que cada vez mais o homem convive com as máquinas em perfeita harmonia. As características humanas são fundamentais atualmente, numa altura em que o processo de digitalização está em marcha, porque as máquinas são boas a simular, mas não a ser. Ao longo da história, a indústria passou por várias disrupções e evoluções. A investigação da máquina a vapor, a construção dos caminhos de ferro e a mecanização dos processos de produção. A introdução da energia elétrica, dos combustíveis fósseis e da produção em série. A automação dos processos através da introdução da eletrónica, robótica e computação. A transformação digital caracterizada pela introdução de sistemas ciberfísicos inteligentes e interligados. E, atualmente, o conceito de Indústria 5.0 posiciona o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica. Não sendo disruptiva como a anterior, pelo contrário, é complementar. Visa colocar o bem-estar do trabalhador no centro do processo produtivo e usa as novas tecnologias para proporcionar prosperidade além dos empregos e do crescimento, respeitando os limites de produção do planeta. E assenta em 3 pilares que têm por objetivo a humanização da utilização da inteligência artificial, abordagem centrada no ser humano, resiliência, sustentabilidade. Na sua implementação, as empresas enfrentam 3 grandes desafios: recursos humanos, desenvolvimento de soft skills, adaptação às novas tecnologias, investimento financeiro.
Mas existem benefícios para as empresas com esta parceria. Otimização de custos. O potencial humano-máquina reunido permite entregar os produtos, bens ou serviços à medida das necessidades do cliente. Participação humana. O potencial humano torna-se uma peça estratégica dentro da estrutura organizacional do negócio. Automatização. Os humanos são o centro das coisas, mas a automatização é o que os rodeia e torna os seus pedidos possíveis. É evidente a colaboração entre as máquinas e os humanos em algumas profissões do futuro, como agentes de cibercrime, assistentes de felicidade, gestores de casas inteligentes, auditor de falhas de algoritmo, líder de ética empresarial, designer de personalidade, consultor de agricultura vertical, engenheiros de carros voadores. Nos tempos em que estamos a viver, tudo o que puder ser digitalizado e automatizado será. E tudo o que não for possível vai tornar-se um bem precioso. Então, eu queria conversar um pouquinho, ouvir algumas vozes aí, porque a Ina conseguiu entrar, que bom. Porque esses dois vídeos eles trazem uma coisa muito interessante, né? Que é essa integração maior entre tecnologia e o ser humano, olhando para a humanização, olhando para o ser humano no centro e olhando para um lugar onde a gente está buscando um bem maior, ou seja, usar a tecnologia para uma vida melhor do ser humano. Claro que tem vários parâmetros aí que a gente precisa conversar, né? Mas eu queria parar e falar um pouquinho com vocês, porque tem um dilema que a gente está vivendo ético muito grande. A gente está passando por essa grande transição em que a gente está vendo um monte de coisa esquisita acontecendo. A gente está vendo polarização, a gente está vendo voltas assim de, às vezes, aquela resistência em relação à perda de poder. Então, a gente está vendo coisas extremas de direita, por exemplo. E coisas desse tipo que a gente está vendo no mundo, e isso faz a gente ficar realmente, muitas vezes, desanimado, desmotivado em relação ao futuro. Quando a gente vê que já tem esse movimento que começou no Japão, tem lá na Comissão Europeia, né? Aquele ali era um vídeo ligado à Comissão Europeia, mostrando que estão trabalhando para a sociedade 5.0, e que a sociedade 5.0 é usar a 4.0, que era toda essa tecnologia, mas para que o ser humano tenha uma vida melhor, e a gente diria mais aqui dentro da caleidoscópio, para que a gente tenha uma vida melhor, mas também respeitando os limites do planeta. Isso está, inclusive, naquele vídeo também, né? Mas uma vida melhor e que respeite limites do planeta, respeite pessoas de todas as diversidades, enfim, que seja uma evolução para o planeta Terra e não um voltar para trás, né? Então, queria ouvir de vocês um pouquinho aí o que se teve novidade, alguma coisa que ficou bem viva aí, chamou a atenção, antes da gente continuar essa conversa. Alguém quer compartilhar? Para alguém foi novo isso? Bom, meu comentário é que para mim está sendo bastante novidade. Eu não conhecia esses vídeos, esses termos também, Sociedade 5.0, para mim está muito, muito novidade. E o que mais me chamou a atenção foram os nomes das profissões do futuro. Achei super interessante, bateu uma curiosidade enorme. Eu vou olhar um pouquinho mais pro até agora, eu acho que é legal, porque quando a gente fala da indústria 4.0, ela trouxe para a gente uma mecanização da produção cada vez mais rápida e mais flexível, mas com... Ela estava muito orientada para tirar a interferência humana, né? Então era de modo que você conseguisse comprar algo em um marketplace que fosse muito customizável e isso disparasse para o seu pedido já disparasse automaticamente para todos os fornecedores de quem você estava comprando, todas as características que você pediu, sem ter que passar por ninguém. Né? Essa é a ideia da indústria 4.0. Fora outros retroabastecimentos e processamento de dados. Quando a gente vai para a sociedade 5.0, a gente bota o humano no meio, né? Isso é muito legal. Que a gente continua olhando para uma produção customizada, para uma produção humanizar, para uma produção eficiente, mas ao mesmo tempo a gente começa a lembrar que é uma pessoa que está consumindo aquilo, que a gente precisa ter um contato, ter o peer-to-peer, né? É, outro dia
eu acho que a Ainan estava nesse encontro, em que um garoto falou assim: Nossa, mas eu quero ter uma IA que lava a minha louça enquanto eu escrevo, e não ter uma IA que escreve. Então ele falava de ter uma IA que lava a louça enquanto ele pode escrever, em vez de ter uma IA que escreve por ele, né? Enquanto ele vai narrando, ela vai criando a partir da narrativa dele, enquanto ele lava a louça, né? E eu acho que o nosso caminho tá bastante orientado para isso, né? A gente aqui na plataforma, e acho que quem se interessou em estar aqui hoje está muito orientado para entender assim, e as pessoas no meio disso tudo, né? E aí a gente tem que pôr realmente as pessoas no meio disso tudo, né? Não em volta ou não atravessadas por isso, mas as pessoas lá no centro e tudo isso em volta delas. E eu, como designer, né, não entendo isso como algo tão novo, mas é o olhar do designer, né, olhar um pouco para o futuro. Mas o que eu fico feliz é da gente ter cada vez mais boas conversas sobre o que vai ser a sociedade 5.0 e como a gente vai trabalhar nesse lugar. Obrigada, Beto. Então, acho que essa questão ética é muito importante, né? Que a gente comentou, que é a gente saber para onde a gente quer ir também. A gente fala dentro da fluxonomia, que é uma das bases para esses primeiros 2 slides que eu apresentei ali. A gente fala muito da gente criar o futuro que a gente quer. O Yuval Harari, que acho que todo mundo conhece, que tem vários livros famosos, que é um historiador israelense bem proeminente, ele fala muito que a gente está passando esse dilema ético no planeta, e é um divisor de águas na história do planeta. Então a gente precisa escolher para que lado que a gente vai. E tem gente puxando para os dois lados, né? Tem a pura tecnologia que tem riscos de dominação do ser humano, que tem riscos de N coisas que a gente vai acompanhando aí nas notícias, terríveis, mas tem também o outro lado, que é usar tudo isso para que a gente viva melhor, para que a gente evolua, para que a gente dê um salto evolutivo. Tem essa oportunidade de transição que está aqui batendo na porta. Aqui na Caleidoscópio a gente tem que ser realista, está trazendo aí o que está realmente acontecendo de tendência no futuro do trabalho, mas a gente tem essa visão otimista de que a gente pode colaborar criando também esse futuro. Então, vamos voltar lá para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Se tiver todo mundo E o Arthur quietinho. levantou a mão. Ah, então, diga. Quem levantou a mão fui eu. Eu levantei a mão, mas era porque eu ia perguntar qual é a tela. Era isso mesmo. Ah, depois dos 2 vídeos, MC. Me perdi um pouco. Eu estou no slide 6. Eu vou pôr para Slide vocês. 5, acho que é. Um depois do vídeo. Ah, maravilha. Isso, esse do vídeo pode ser o próximo. Esses vídeos, gente, eles são bem interessantes, resumem bem, eu fiz uma curadoria aí, então vocês vão estar com esse material todo disponível para vocês depois olharem com calma, porque como a gente comentou, é um assunto muito amplo, a gente pode olhar para tendências, mas não tem como saber tudo, não tem como falar de tudo aqui, muito menos, né? Esse. Isso, próximo, tá ótimo. Então eu já estava dando uma introdução sobre isso, a gente tem muitos desafios em potencial por conta dessas tecnologias, a gente está acompanhando aí Elon Musk, enfim, tudo que está acontecendo né, a própria reviravolta que a gente teve com o Instagram, com a Meta, e as empresas que muitas vezes acompanham, muita empresa ainda está muito no modelo velho, elas acompanham esse modelo de, tá bom, então agora não precisamos mais se preocupar com a diversidade, vamos tirar dinheiro daí. Ah, não vamos mais nos preocupar com a ESG, vamos tirar dinheiro daí. Então a gente está vivendo a transição mesmo, gente, é o tempo todo, é um passo para frente, daí vem 2 para trás, outro passo para frente, 2 para trás, e se a gente sabe disso, aceita, mas sabe para onde a gente quer ir, a coisa vai mais fácil também. O excesso de informação e a desinformação, o tanto de fake news que a gente vive, tem que ficar procurando, né? Tem umas fake news muito bem feitas, aí tivemos vários casos recentemente que fazem a gente realmente, todo mundo começa a acreditar, nossa, agora o Pix, o imposto de renda, tal, daqui a pouco você descobre que é fake news. Então, estamos vivendo isso, e por outro lado, estamos vivendo o lado antigo, que quer que tudo fique como estava, né? Que mantenha-se o status quo, que a gente tem um pouco ali daquela antiga república, antiga
antiga Revolução Industrial, onde o pessoal obedecia mais, ficava feliz em ser CLT, em fazer as coisas repetitivas e não questionar muito, o poder na mão de poucos, o dinheiro na mão de poucos. A gente está vivendo oportunidades de mexer com essas coisas. Tem muita gente que já está mexendo com essas coisas, por conta da descentralização de poder, de mídia, já está conseguindo, né? É só a gente pensar aí, acho que a maioria aqui já tem uma certa idade aí que sabe do que eu vou falar, né? Só a gente pensar como é que era a mídia quando ali nos anos 90, 80 e como que é a mídia agora, totalmente descentralizada, muito mais livre em relação ao que você fala. Tem um lado bom e um lado ruim, mas muita gente que nunca teria acesso a ficar famoso, a ter um canal, essas coisas todas tem hoje. Por outro lado, a gente está aí vivendo polarização, resistência e esse pessoal apegado que não quer sair do lugar. Vai para a próxima página, você. Deixa eu ver se é a que eu estou Ô, esperando. Daisy, Diga. eu imagino que todo mundo aqui é muito jovem, então conheceu essas mídias pelo TikTok. Ninguém viu a televisão. Tem a Alice ali. Alice novinha, né? Alice. Nós éramos o controle remoto, né? Que a televisão não tinha, a gente tinha que estar lá. Exatamente. O pai mandava, vai lá trocar o de canal. E você tinha que obedecer, não tinha discussão. Meu E Deus, eu vou me aí, sentir uma dinossauro. Porque na televisão tinha um negócio, você rodava assim, ó, plaque, 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 plaque. exatamente. Exatamente. E aqui, gente, a gente tem esse gráfico que eu acho super interessante. Ele é de um livro que está nas referências, está no final da apresentação. Eu vou deixar referência de tudo que a gente falou aqui, porque tem muitas fontes das quais a gente bebe. Isso é um livro incrível chamado Design de Culturas Regenerativas. Ele fala muito dessa transição para os novos tempos. E esse gráfico, especialmente, eu gosto muito, porque ele fala dos 3 horizontes. Então, o horizonte 1 ele tem a ver com o status quo que vem do passado, né? É o que a gente está acostumado, a Revolução Industrial, ser funcionário, tudo que representa o passado, né? Quem tem os meios de produção é quem tem dinheiro, então os donos das empresas, os empresários, assim por diante. A gente está vivendo o horizonte 2, onde, assim como mostra o gráfico, as coisas estão ali numa turbulência balançando. Então, você vai uns passos para frente, vai uns passos para trás e tal. Mas é certo que o horizonte 1 vai decair. Então, o horizonte 2 ele já está tomando conta e deixando tudo bagunçado. Por isso que a gente tem tantos nomes, né? Bunny, VUCA, Rupt, Tuna, para esse momento que a gente está vivendo. Só que onde a gente vai chegar, nem nós sabemos ainda, que é o horizonte 3, que é um mundo viável, mas que ainda não nasceu. Tem muita coisa que a gente vai descobrir ao longo do caminho. Então, essa fala de hoje, ela é até uma fala difícil de fazer, porque a gente só pode olhar para o que a gente está vendo de tendências e, de qualquer forma, vão ser pontos de vista. Não tem como a gente saber, a não ser que a gente tivesse um mega oráculo aí, né? Ou uma junção de muitos oráculos para poder falar. Mas eu acho bem interessante porque isso aqui representa bem a gente aceitar que a gente está em transição e que em algum momento um novo modo de política, um novo modo de economia, um novo modo de viver, um novo modo de trabalhar vai surgir e vai se estabilizar. Pode. Mudou, tá bom? Travou. Ela deu uma travadinha, daqui a pouco ela flui. Eu ia dizer que, eu nem disse, mas quando a gente vê para essa questão da mudança dos meios de comunicação, eu acho que a gente realmente faz sentido sair de um controle de canal, que são os meios de comunicação, para um controle de narrativas, porque todos têm acesso a canais. Então, quando era lá nos anos 80, 90, se domina, tanto que as TVs são concessões públicas, né? Então, é mais fácil controlar o meio em que a informação roda. Mas quando a internet veio, quando a internet móvel veio, quando as plataformas surgem, tipo YouTube, mídias sociais, etc., surgem, as narrativas se tornaram possíveis a qualquer pessoa. E aí se torna um desafio de controle das narrativas, e por isso que a gente passa a ter também esse volume gigantesco de fake news,
e de desinformação, porque elas estão a serviço de algo. E isso é muito importante. As fake news estão a serviço de algo, tanto de qualquer lado, quando se cria alguma desinformação, ela está a serviço de alguma coisa. Isso tem muito a ver com a construção desse novo mundo, porque a transição para o modelo de rede distribuída, ela não tem mais retorno, ela vai ser assim. O que significa transformar o restante desse sistema, que são as próprias pessoas, as próprias relações, por isso que a gente fala sobre isso, né? As próprias instituições, passa por esse lugar de como também nos comunicamos e como interagimos entre sociedade, né? Entre nós, entre pessoas aqui dentro. E acho que é importante, assim, não sei se o Deise trouxe, mas o que tem nessa transição de modelos, o que a gente tem acontecido é uma perda de confiança, tem um paradigma de crise de confiança que está nos afetando em todos os níveis. A ausência de confiança gera, eu vou falar o óbvio, a desconfiança, mas ela vai afetando saúde. Por que a gente está tendo crise de estresse? Por que a gente está tendo crise de saúde mental? Por que a gente está tendo crise nas instituições, se os preços estão subindo? Passa por também uma construção de crise de confiança distribuída em todo o planeta. Ninguém mais sabe se o que está lendo é correto ou não é correto. Então, como é que a gente traz esse espaço? Como é que a gente traz esse olhar, né, pro que é certo, para o que não é certo, para aquilo que é confiável, não é confiável. Isso é uma construção, e aí, minha opinião, não precisa ser ruim como todo mundo apregoa, né? Assim, as pessoas estão dizendo, estão criando uma crise da distopia, é tudo péssimo. Por que tem que ser tudo péssimo? Por que tem que ser tudo tem que ter tudo negativo nessa construção desse mundo? Então, quando traz aqueles cenários, me apropriando aqui da apresentação, o do Horizonte 3, a gente está aqui falando sobre essa possibilidade de um mundo viável. E esse mundo viável, pelo menos no meu entender, e aqui pelos coraçõezinhos do Beto, e já vou passar para a Simone, é uma possibilidade que a gente constrói aqui em coletivo, trazendo novos paradigmas de relação. E acho que tem muito a ver com que as nossas crenças sobre o futuro do trabalho. Bora aí, Si. Oi, gente, boa noite. Estava aqui quietinha, mas vou dar meus pitacos aqui também, né? Eu acho que eu venho estudando muito um pouco as perspectivas assim de onde que se sustenta o capitalismo, sabe? E as outras alternativas de outros modelos, assim, né? E aí eu acho que tem uma questão também que o capitalismo é muito sustentado nessa questão de ter que ter algo para validar o sistema, né? Então ele se pauta em ter artifícios e argumentos para poder validar esse sistema, que é um pouco disso que a MC está falando, né, da própria narrativa, e muito da narrativa que o capitalismo acabou, dos argumentos para sustentar o sistema que o capitalismo acabou pegando, é a cultura dos medos, né? Então, tipo, a gente precisa de um sistema porque senão a gente não vai conseguir dar conta da sociedade, a gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa de N questões, né? Inclusive a própria tecnologia, né? E aí eu vejo em contrapartida, né, também outros modelos de sistema, como a cultura do bem viver indígena e outras formas que também são, de certa forma, outras narrativas possíveis para a construção desse outro horizonte também, de ter um mundo que, sim, tem a tecnologia, mas que essa tecnologia e esse futuro também pode estar pautado em outro aspecto, sabe? Não sei se deu para ouvir, que parece que o som ainda não está chegando. Deu para ouvir. Eu estou te ouvindo também. Então tá bom, gente. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de falar mais de futuro do trabalho mesmo, mas obrigada aí, MC, Simone, Beto, quando quiserem entrar, ou quem quiser entrar aí, a gente está compartilhando conhecimento também. Como eu falei, que esse assunto é super amplo, não existe como a gente saber tudo sobre ele, é um compartilhar do que já sabemos, né? De algumas coisas que já sabemos.
Você pode ir para o próximo. Então, eu estudo bastante futuro do trabalho porque trabalho com orientação profissional, já fazem desde 2020, sem falar que nós três aqui, eu, Simone e Maria Clara, a gente compartilha de ter feito a fluxonomia, que é bem voltada para olhar mesmo para essa transição, para os futuros, para olhar as coisas de novas formas. Então, eu desde lá, desde dessa época, quis me especializar um pouco na parte de futuro do trabalho, e todo ano eu estudo, quando saem novos relatórios do futuro do trabalho, saiu um relatório agora em janeiro, então tem algumas coisas que vêm se mantendo, algumas outras que vêm mudando, então esse ano, eles fizeram um relatório falando muito desse cenário macroeconômico, coisas que a gente já falou aqui, muitas outras, depois eu vou deixar o link também para quem tiver curiosidade de olhar mais especificamente. Eles fazem esse estudo com as principais potências do mundo, né? No Brasil, na América Latina, com o Brasil, eles sempre fazem, mas as principais potências, China, Índia, do mundo todo, espalhadas, Japão e assim por diante. E eles estudam o que é que está acontecendo no mercado de trabalho, a gente vai falar aqui na frente sobre isso, e quais são as principais habilidades que estão sendo requeridas. Então, uma das coisas que todo ano está no relatório é a questão das habilidades que estão sendo buscadas, que de forma geral, apesar de ter muita necessidade de habilidade, tem muita necessidade de habilidade técnica nessa área da tecnologia por motivos óbvios, né? Então, você vê às vezes uns gráficos deles em que a engenharia, por exemplo, ela está migrando toda para a área de tecnologia. Então, se o engenheiro queria fazer uma coisa mais tradicional, agora ele tem que ir para a área de tecnologia, não tem outro jeito. Tem que aprender tecnologia, quem trabalhava com dados tem que aprender Big Data, é inevitável, né? Você tem que se atualizar e aprender tudo que está ligado às tecnologias do seu trabalho. Mas eles têm também identificado que com todo esse movimento, a gente precisa aprender de forma muito mais rápida, muito mais ágil. Então, eles falam muito de reskilling, de retreinamento e de upskilling, de treinar para um nível superior. E as soft skills, as chamadas soft skills, que eram as habilidades socioemocionais, que não eram tão importantes no passado, que não eram tão solicitadas nos currículos, não eram tão olhadas, elas passaram a ser muito importantes. Porque isso é o que as pessoas podem ter e podem desenvolver ao longo da carreira delas. Agora, a tecnologia está tão nova que não tem muitas vezes como você ter aquele conhecimento na tecnologia. Às vezes você vai aprender aquele conhecimento num curso rápido ou no próprio trabalho, né, um on-the-job training, assim, vai aprendendo fazendo. Mas o que você precisa ter, o que é consistente em cada pessoa, são essas soft skills que você traz. É o seu jeito empreendedor, é a sua liderança, é a sua comunicação, é a sua criatividade, sua vontade de colaborar. São essas coisas que as empresas estão procurando mais, porque elas são mais firmes, vamos dizer, mais estáveis, né? E que as pessoas podem desenvolver. Então, nas duas próximas páginas, pode mudar, MC? Então, o ranking que eles colocaram dessas habilidades, esse ano, eu fui olhar a atualização desse ano, não tem ranking esse ano, o último ranking que eles fizeram foi... Ah, não era ainda, achei que já era. Acho que deve ser na próxima. Deixa eu dar uma olhada se na próxima. Ah, sim, tudo bem, pode voltar uma. É bom que assim eu falo genérico primeiro para ir para os detalhes. Então, falando genericamente do que eles estão falando nesse relatório, eles estão falando, obviamente, da aceleração de digitalização, de automação, de uso da IA e de todas as outras tecnologias que estão sendo usadas, Big Data, Machine Learning, tudo que está assim, super em alta para quem é do ramo da tecnologia, que muito pouca gente porque é uma coisa muito nova. Então, quem está sendo agora, está aprendendo agora também. A redução e a extinção de muitos tipos de trabalho, principalmente os trabalhos repetitivos, também por motivos que a gente tem aí a tecnologia cada vez mais cobrindo, e isso cria, claro, um problema social, porque muita gente, a Revolução Industrial era sobre fazer trabalhos repetitivos, né? Lembra do Charles Chaplin? Então, a gente tinha esse foco mesmo em deixar as pessoas fazerem cada pedacinho. Era quem estudou Ford sabe, né? Se você fazia os pedacinhos do trabalho, você nunca tinha uma visão inteira do trabalho. Ser um especialista era bom e ser um generalista era ruim. Hoje não, hoje ser um generalista é bom e ser um especialista pode ser ruim, porque você vai ficar muito limitado e não vai poder
trabalhar em mais coisas. Ser um generalista te dá uma visão mais ampliada, te dá uma multidisciplinaridade de você poder andar entre lugares, né, entre departamentos. Então, isso mudou também. É uma das coisas que mudou, que nem está escrita aí, mas que mudou. Então, quem era do trabalho repetitivo realmente está precisando fazer o tal do reskilling e upskilling que eles falam tanto. Aí está falando da necessidade dos novos tipos de trabalho, que são, de certa forma, mais qualificados, você precisa se qualificar mais, tanto na parte tecnológica quanto nessa parte de habilidades socioemocionais, das coisas que a tecnologia não cobre. É criatividade, é desenvolver boa comunicação, desenvolver pensamento complexo, é tudo aquilo para o qual nós não fomos tão educados a fazer, principalmente as pessoas que são menos privilegiadas, né? Elas são educadas para ser mão de obra mesmo, e não para serem pensadores complexos, tal. Então, a gente vai passar uma transição bem difícil em relação a isso, mas temos que passar, e eles sabem disso, e estão falando muito do reskilling e do upskilling. A necessidade das pessoas serem mais autogeridas e qualificadas, ou seja, eu que sou responsável pela minha educação, eu tenho que ir atrás dos cursos novos que eu quero fazer, eu tenho que ir atrás de desenvolver as minhas habilidades, porque a gente tem aí as tendências mais para frente dos empregos, cada vez mais também caindo, CLT e tal, e entrando em modelos mais ágeis. O aprendizado ágil e contínuo, a cobrança de uma agenda para lidar com as ODS e o ESG, essa é uma cobrança que vem por motivos também que foram negados por muito tempo, mas que a gente está vendo no mundo, as questões climáticas, as questões de será que teremos um mundo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, será que vamos ter um planeta para viver? Então isso virou uma pauta obrigatória, que não queria ser olhada antes, que agora tem que ser olhada, e que todas as empresas estão tendo que olhar por conta das agendas ESG, por conta dos relatórios da Nasdaq, né, delas serem aceitas para exportar, inclusive, apesar de a gente estar tendo uns passos atrás de empresas querendo investir menos nisso, mas essa cobrança não vai sair daí, porque é uma cobrança necessária para que o planeta sobreviva. Aí a gente tem muitos jovens que, aí eu vou falar uma coisa subjetiva, parece que eles vêm com outro chip, a Alice que está aí pode confirmar para a gente, eles vêm com um chip novo e eles já não se prendem, né, Alice? Não se prendem nas empresas por causa de cargo, por causa de salário, a gente vê que eles são muito mais desprendidos nesse sentido, estão interessados em ter experiências, estão interessados em ter uma empresa que está mais alinhada com o propósito deles. Eu trabalho com orientação profissional e eu sinto isso experimentalmente, o tanto de jovem que procura porque não está fazendo uma coisa que gosta, porque de repente foi na ideia de alguém mais velho da família e foi fazer alguma profissão clássica que não gosta, ou está numa empresa, por exemplo, eu tive uma ligação essa semana de uma filha de um amigo que está aí no mundo corporativo, está na área financeira, está odiando, desde que eu faço, desde meu pai não deixa eu sair. Então, a gente tá vivendo isso mesmo, os jovens não se prendem mais por cargo, por salário. Se a Júlia tivesse aqui, ela podia contar também, ela recusou, ela nem quis continuar o processo seletivo, ela recusou o processo seletivo porque ela não gostou da empresa. Então, eles já fazem isso de uma forma completamente diferente do que a gente fazia 20 ou 30 anos ou 40 anos atrás, né? E, como eu falei antes, os trabalhos pedem muitas soft skills. MC, pode ir para a próxima página. Então, falando das soft skills um pouquinho mais, gente, eu chequei esses gráficos, eles não fizeram gráficos novos, então o ranking continua o mesmo, tá? Esse gráfico aqui do Fórum Econômico Mundial foi feito deixa eu olhar aqui qual a data que tá, acho que está 2015 ou 2016. Mas ele ainda é o gráfico que está valendo, eles enxergam mundialmente... Lá embaixo do lado direito, tá? Joia, obrigada. Eles enxergam aí que a gente tem ali o que está do lado esquerdo, que são os letramentos fundamentais, que muitos deles estão nos currículos de escola, né? O letramento que é o português, né? O letramento de números, o científico. Aí já entra o 4, 5 e o 6, que já são bem diferentes, são um pouco diferentes do que a gente costumava ter. A gente até tinha cultura cívica, mas é completamente diferente do que está sendo pedido agora. Então, letramento TCI é o de tecnologia, né? O letramento em tecnologia, letramento em finanças,
letramento em cultura e cívica. Então, são letramentos, cultura e cívica entra também até no pensamento complexo, no questionamento, são coisas que a gente não foi educado no passado e que agora está sendo instituído que são necessárias. As escolas que se virem, a gente vê que já tem as normas da BNCC novas aqui no Brasil, pedindo, né, pedindo por projeto de vida, pedindo por uma educação mais ativa, pedindo por várias coisas que a gente não tinha antes. E aqui as competências, né, no meio, isso aqui é bem interessante porque depois isso se reflete no mundo do trabalho. As competências mais pedidas é o pensamento crítico, a solução de problemas, a criatividade, a comunicação e a colaboração. E se você for olhar para isso, pensamento crítico e solução de problemas significa você conseguir correlacionar uma série de coisas. Hoje em dia significa você saber fazer boas perguntas para a inteligência artificial, para você ter muita base para poder formular um pensamento crítico, uma solução de problemas. Então, é muito nós trabalhando junto com todos esses recursos de tecnologia para que a gente tenha esse arcabouço para ter o pensamento completo, né? O complexo. Big Data, por exemplo, né? Que vem aí com um tanto de dados que precisam ser analisados para que a gente resolva problemas da população, por exemplo. Aí a criatividade, a comunicação e a colaboração são coisas que têm pouco a ver com a tecnologia, são coisas muito da nossa humanidade e são coisas que são garantidamente, claro que a gente vai ser ajudado com a criatividade, cada coisa que a gente consulta na IA ajuda a gente na criatividade, mas essa formulação única que cada um de nós consegue fazer, a comunicação humana, pessoal e a colaboração são coisas que dificilmente se substitui, elas são ajudadas pela tecnologia, mas não substituídas. E aí tem qualidade de caráter, que também é interessante. Então, curiosidade, iniciativa, persistência, adaptabilidade, liderança, consciência social e cultural, coisas que estão sendo pedidas nesse nosso mundo atual. Vocês vão ter esses dados aí, então vou pedir para a MC ir para o próximo, porque ele fala mais especificamente do mundo do trabalho, mas vocês vão ver que está repetindo coisas aqui, né? Então, aqui é mundialmente, então esse é o ranking de 2020, porque eles não fizeram um novo, mas mundialmente, as habilidades mais pedidas, vocês vão ver que são habilidades que têm muito a ver com habilidades socioemocionais, outras com tecnologia, né? Mas não são muito o que a gente costuma aprender na escola e na faculdade. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso e monitoramento e controle da tecnologia, né, o aprendizado sobre isso, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Então, além do lado tecnológico, é muito esse lado das nossas habilidades que a gente veio desenvolvendo ao longo da vida. E no próximo gráfico, MC, pode trocar, já são as habilidades para o Brasil. Aí a gente tem um ranking, acho que eu não vou ler agora, porque vocês podem ler com calma depois, mas um ranking das 15 habilidades mais do Brasil, que projetadas em 2020 para 2025, que é onde estamos agora, tá? Eles comentam algumas coisas do tipo, tem uma outra coisa que agora a tecnologia já evoluiu, tem outras coisas, mas é basicamente o mesmo ranking que a gente tem aí. Então, o que tem de diferente aqui? A gente tem um ranqueamento diferente, um pouco, né? Mas basicamente as mesmas coisas, a inteligência emocional como uma coisa importante, a orientação para serviços também, que é o que cada vez está mais sendo pedido, e coisas assim. A questão de persuasão e negociação. Então, são essas habilidades emergentes aí. E pode passar para o próximo, sim. Então, para a gente tentar simplificar e ser um pouco mais assertivo no que esse futuro do trabalho está pedindo, tem coisas que não vão ser feitas pela inteligência artificial e a tecnologia vai apoiar, mas não vai resolver, não vai desenvolver. Então, seremos nós colaborando com nossos assistentes virtuais, né, para habilidades sociais complexas, por exemplo, você mudar um sistema socioeconômico, você mudar sistemas políticos e outras coisas mais simples, né, mudar a cultura organizacional,
olhar para a sustentabilidade dentro de uma empresa e fazer as correlações entre todas as áreas. Essas são habilidades sociais complexas, isso exige habilidades sociais complexas. Você vai falar com várias partes, com vários pensamentos. Simone botou aí no chat modelos de gestão também. Daqui a pouco você comenta, Si. Tem muita coisa, vocês podem colocar, gente, porque aqui a gente está colaborando nesse conhecimento. A questão da tomada de decisões também, que por mais que a gente tenha dados, não dá para delegar, né, para que se tome decisões, é a gente que precisa tomar as decisões no final das contas. O gerenciamento de conflito e negociação entre pessoas também são atividades que são muito do ser humano. A criatividade, então, aí a gente começa a ter esse medidor, né, pensamento complexo, criatividade, todo esse desenvolvimento de soft skills, o cuidado humano, que vai muito para esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Pode ir para a próxima, MC, que a gente vai aprofundando. Pode ir clicando aí para aparecer inteiro. Então, em resumo, gente, desenho do Márcio... Opa, foi muito, volta uma. Obrigada. Desenho do Márcio, que está aqui com a gente. Em resumo, a gente tem essa grande necessidade ali, eu li no relatório, não está aí, mas eu li no relatório que o crescimento projetado para essa parte tecnológica é de 40% só para esse ano. Então, 40% é muita coisa para crescer inteligência artificial, para crescer essas tecnologias principais. Então, a procura pelo high-tech é enorme. Tanto que o que está acontecendo é que não precisa mais ter faculdade para isso. Se você tiver feito um curso ali de meio ano numa faculdade boa, aqui no Brasil a gente tem a FIAP, a Impacta, né, que são faculdades boas aí de tecnologia que tem cursos de meio ano, de faculdade que você faz em 2 anos, não é mais aquela faculdade que ia te dar matéria sobre, não sei, sobre ética, por exemplo. Ela vai direto para o ponto e quer te dar a parte tecnológica para que você atenda aquilo, né? Então, o high-tech está super em alta, isso é até repetitivo falar. A gente tem uma grande oportunidade para o high-touch, que é justamente a parte do cuidado humano. Então, todo esse lado de cuidado humano, todo esse lado que já foi tão desvalorizado, né? As profissões, vamos botar uma profissão clássica, o psicólogo, por exemplo, mas tem muitas profissões não tão clássicas, terapeutas, cuidadores, enfermeiros, são pessoas do high touch, que são do contato humano, que são desse cuidado humano. Isso vai estar em alta porque isso vai ser diferente, gente. Isso vai virar uma coisa muito mais rara, né, de você ter esse cuidado humano. A gente vai ter muita coisa que vai ser substituída. Aqueles atendimentos telefônicos já são tudo bot, são tudo atendimento eletrônico, eles só mandam para o contato humano quando realmente é necessário. Tem até uns monitores hoje, quando o cliente está ficando bravo, eles passam para um contato humano. Eles não deixam na inteligência artificial. Eu tive numa feira de experiência do usuário, eles já têm esse detector. Quando o cliente está começando a se irritar e ficar bravo e xingar a inteligência artificial, eles imediatamente passam para um contato humano, que vai ter que ser muito mais bem treinado, porque já vai pegar uma situação mais difícil, né? E entre essas duas coisas, tem muitas profissões também que às vezes a gente não sabe, que são essas profissões da ponte, profissões conectoras. Então, por exemplo, o Beto que está aí, ele é designer instrucional. O designer instrucional, ele muitas vezes precisa fazer a ponte entre um conhecimento totalmente tecnológico e como é que eu aplico isso, como que as pessoas vão usar isso, como elas vão aprender da melhor forma. Então, todos esses designers, né, designers de experiência. Pula para a próxima página, MC, que aí tem uns exemplos mais práticos para a gente dar. Pode dar mais um clique. Isso, ótimo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou falar da ponte primeiro, já que eu já estava nela. Então, eu falei dos designers instrucionais. A gente tem, por exemplo, as pessoas de sustentabilidade. Por que elas são ponte? Porque tem pessoas que têm que ser muito técnicas. Messias que está aí entende bem dessa parte técnica da sustentabilidade, então tem que entender das leis de meio ambiente, tem que entender de formas de energias renováveis e tal. E, por outro lado, a sustentabilidade hoje, ela inclui o S e o G, né? Ela inclui a parte administrativa, a governança, e inclui a parte social, a responsabilidade social. Acabou de sair a lei que vai estar em voga agora em maio, que é a lei de saúde mental. Então, esse profissional, ele é um profissional de ponte também, ele tem que ser um profissional multidisciplinar, que vai começar a conversar com várias áreas da empresa.
O analista de Big Data, por exemplo, ele é uma pessoa que tem que saber ler os dados, mas traduzir os dados para uma coisa útil. Como é que eu pego esses dados que eu estudo aqui, por exemplo, em relações internacionais ou dados do Brasil, e como é que eu faço isso virar uma política pública que vai melhorar a vida das pessoas, né? Que é o lado high touch da história. Designer de inovação, o pessoal do marketing digital, que está fazendo também ponte entre tecnologia e como é que eu chego nas pessoas, como é que eu toco as pessoas, gestores de resíduos, geneticistas. Aí a gente teria uma série de exemplos para dar, mas são essas pessoas que conseguem fazer uma ponte entre a tecnologia e o high touch. E isso também é interessante porque, voltando para aquela história de que a gente tinha muita especialidade, essas pessoas que fazem a ponte são justamente as pessoas que não eram especialistas, são as pessoas que sabem sobre vários assuntos. Então, eu peguei recentemente uma adolescente que ela gostava muito de tecnologia, de jogos, de desenvolver coisas, mas ela gostava muito de lidar com pessoas também. Eu falei, nossa, a gente chegou, né, no designer de experiências mesmo, porque é justamente uma pessoa que vai saber fazer essa ligação. Eu gosto de psicologia e eu gosto de tecnologia. O que eu faço com isso, né? Então, procurar profissões que fazem esse meio termo, que fazem essa ligação entre a tecnologia e a parte high-touch. E aí a gente tem aí também vários exemplos high-tech, inteligência artificial, realidade aumentada, especialistas em nuvem, cibersegurança, os técnicos da parte de sustentabilidade, as energias renováveis todas, os biotecnólogos, analistas de machine learning, big data, aqui são alguns exemplos, tá, gente? Não tem nem como a gente querer fazer uma lista, seria uma lista infinita. Temos aí milhares de profissões. E lá no High Touch também tem exemplos, orientadores, mentores, consultores, profissionais de bem-estar e saúde mental. A gente tem uma crescente, que acho que não está na apresentação, mas uma crescente demanda de pessoas que cuidem de quem está indo para idades mais avançadas, né? Então, já tem uma profissão que fica aí dentro do bem-estar e saúde mental, que é o Walker Talker, por exemplo, que é uma pessoa que vai acompanhar um idoso que já está mais avançado, porque também idoso já é uma linguagem que a gente quase não usa mais, porque tem tantas fases entre 50 e 100 que não dá para falar idoso para 60 mais, de jeito nenhum hoje em dia. Aposto que todo mundo que está aqui tem 60, 70 já não se identifica com isso. Então, o Walker Talker é lá, de repente você está com 80 anos, precisa ter alguém te acompanhando durante o dia, conversando com você, fazendo um exercício com você, é essa profissão. Ele faz isso, né? Os atendimentos integrativos. Então, tem uma tendência, por exemplo, a medicina, ela era muito na área técnica. O que acontece? A gente está tendo migrações também. Se a medicina vai ter muito apoio técnico, vai ter inteligência artificial fazendo cirurgia, fazendo exame, a gente vai precisar que o médico seja muito mais high touch, muito mais cuidadoso, muito mais preventivo, muito mais um orientador. Isso acontece também, por exemplo, com a advocacia. Se você era um cara muito técnico, você vai precisar exercer mais o seu lado high touch e saber cuidar, mediar, conversar, desenvolver aquelas habilidades socioemocionais que a gente comentou. Aí a gente tem aqui criadores e curadores de conteúdo, gestores de comunidade, designers de experiências, diretores de felicidade, gerentes de talentos. Deixa eu dar uma paradinha, MC, se você quiser descompartilhar para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Tem mais coisa, tá, gente? Mas, de repente, vocês querem comentar alguma coisa aqui, para não ficar só eu falando o tempo todo. Eu abro aqui, eu não posso levantar a mão quando eu estou compartilhando, eu descobri isso. Ah, então tá, é verdade. Eu acho, assim, a gente está saindo, desde todo o Fórum Econômico Mundial, mas a gente acabou de sair do Southwest, que é um grande evento, que também começam a surgir todos os relatórios de futuro possíveis e prováveis, e eles vão trazendo cenários, né? Então, eu fiquei acompanhando muito disso. 3 coisas me chamaram muito a atenção. Bom, primeiro que a gente passa por uma epidemia da solidão. E muitas das profissões, elas estão respondendo às necessidades que vão surgindo na própria sociedade. Então, quando a gente está falando de... Qual é o nome que você falou? Talk Walker, como é que é? Ele Walker Talker. Walker Talker, ele está respondendo a uma necessidade de presença, de estar junto, das pessoas estarem precisando de pessoas. Porque, pensa, assim,
A projeção de sobrevivência cada vez vai ser maior. Já estão falando que os humanos, assim, da idade da Alice, a previsão de sobrevida deles é de 120 anos para mais, com saúde. Importante. A gente já está vendo um número de pessoas ficarem mais velhas por mais tempo, com mais qualidade de vida, porque a medicina permite isso. Então, a medicina, por exemplo, é super importante nisso, mas tem previsões de que pessoas que nasçam a partir de 2050 vão chegar a 200 anos. É um tempo de vida muito longo. Então, vai precisar de muitas adaptações nas suas próprias necessidades, porque nós nunca vimos isso antes, né? Há 3 décadas, o tempo de vida médio de um brasileiro era 60, menos até. Hoje a gente já tem uma previsão de 78 para mulheres, 72 para homens, considerando que muita gente passa fome, então pode ser até maior. Quando vai olhando para isso, quais necessidades que vão surgindo dessas pessoas? As pessoas estão casando menos, as pessoas estão tendo menos filhos. A gente vê isso nos números. Então, as profissões elas também vão surgindo na medida em que a própria sociedade demanda por novas respostas. Isso acho que é uma das coisas interessantes. Uma outra coisa que eu vi que surgiu é que, olhando para conhecimento técnico, a necessidade de reaprender ela é obrigatória agora, porque dura 5 anos no máximo, com tanta velocidade com que as coisas vão sendo criadas. Então, se os conhecimentos. Eu perdi a conta das IAs, eu não acompanho mais. Cada vez lançam uma, em uma semana tem mais uma, aí mais uma semana tem mais uma, é pior do que versão de iPhone. Então, a gente não tem mais como acompanhar esse ritmo. É insano, então se abre mão dele. É o que é, porque não dá mais. Só que isso gera o quê nas pessoas que trabalham e precisam do conhecimento? Elas precisam reciclar o tempo inteiro também. Por isso que está se falando em reskilling, upskilling e tudo isso. Então, tira a dor. Vai ter que fazer. É assim que é. Então, melhorar. Por isso que o indicador ali primeiro da aprendizagem ele é tão importante, porque numa sociedade que não aprendeu a aprender, a pessoa precisa agora aprender a aprender na força, principalmente quando chega, Alice, a gente vai te usar com muito de exemplo, porque você é a pessoa mais jovem deste grupo neste momento, então me permita, tá? Não se sinta constrangida. Mas a gente está trazendo isso. Quando vocês conhecem, eu tenho 2 filhos, uma de 13 e um de 17. Quando está na idade deles, é mais fácil trazer o chip novo. Mas na nossa idade, eu vou fazer 52, tipo, é mais difícil, né? Se você não tem isso um pouco mais nativo. E esse é um grande desafio que está tendo que viver. Então, 5 anos, você tem que ter um código-fonte novo. O seu código-fonte tem que estar atualizado. Sendo assim, então a gente já começa a planejar como fazer, né? Para não ser dolorido, porque não precisa ser dolorido, pode ser legal. E o terceiro ponto que eu ia trazer é sobre porque eu estava falando da necessidade das profissões. Porque as profissões vão mudar e outras vão morrer. Várias profissões não vão mais fazer sentido nisso. Tipo, deve ser uma mosca branca quem arruma máquina de escrever, porque virou peça de museu. Então, o objeto, eu vi uma pessoa fazendo arte com máquina de escrever, eu achei maravilhoso. Mas não temos necessidade de pessoas em volume para arrumar máquina de escrever. É a mesma coisa que vai acontecer, né? Tudo isso. Eu trabalhava numa empresa de TI que falava que eu não posso aposentar as pessoas de mainframe porque não tenho substituição para pessoas de mainframe. Eles têm que trabalhar o máximo possível, porque o mercado não está sobrepondo isso. Então, não se assustem quando falarem um número, e eu vou dar um número, que são 92 milhões de trabalhos, de posições vão deixar de existir, porque elas vão ser substituídas por novas que vão surgir. Então, o desafio é encontrar, eu acho que é encontrar exatamente esse lugar do que eu gosto de fazer, o que me conecta para eu estar no meu melhor, oferecer o meu melhor em sintonia com o que o mundo precisa. Porque é essa a resposta que a gente tem para a criação das novas propostas. Para vocês saberem, eu criei a minha profissão. Eu não sei se ela está no high-tech, não, ela não está no high-tech, certamente, mas eu acho que ela é ponte. Que eu criei o conceito de arquitetura de conversas, a partir de entendimento dessas necessidades. Essa profissão não existe, ela é criada por mim.
Hoje ela é feita por mim, talvez um dia eu crie novos arquitetos de conversa, a partir de um conceito. Por quê? Porque ela está trazendo uma série de respostas para o que eu já percebi a respeito dessa transformação toda. Então, isso está possível para qualquer pessoa que possa fazer. Você pode criar sua nova profissão também, isso não é um impeditivo, sabe? Claro que tem desafios, não estou dizendo que é simples, né? Mas é gostoso. Isso eu queria reforçar. Manda aí, sim. Acho que o Messias também queria falar. Quer falar primeiro, Messias? Pode ir, Sérgio. O meu é rapidinho, só. Eu fiz um treinamento há pouco tempo. Eu não sei se eu já falei isso com vocês também, mas faz tempo que a gente não se viu, eu falo de novo. Que a facilitadora ela não usava a palavra soft skills, ela usava power skills, porque soft skills é como se fosse uma coisa fácil, né? A gente usa para coisas leves, né? Então, ela diz que são muito mais poderosas essas habilidades, né? Então, são habilidades que exigem muito mais força, né, humana para a gente. E outra desses milhões de IAs aí, né, a Maria Clara falou, eu tento acompanhar, não consigo mais, também já desisti de um monte, porque não dá para acompanhar. Mas o VML, o reporte do VML, que tem as 100 tendências de 2025, muitas delas são baseadas em habilidades humanas, né? Falando até de uma coisa que, nesse choque de geração, eu acho que a gente viveu, a geração analógica, né? A gente viveu a onda do digital, né? E ela chegou num ponto hoje que as novas gerações, né? As gerações que estão mais atuais aí, já tem essa fadiga da tecnologia. Então, lá no relatório falava sobre a simplificação da tecnologia. Tanto é que está crescendo muito, né? Nem sei como é que é, da Substack lá de Newsletter. mail, né? Isso. Tá newsletter, porque as pessoas estão... isso de ficar só passando, né? Consumindo mídia rápida, deu um estafa mental nas pessoas que a maioria, né, já está mudando de mídia por causa disso. Que era uma coisa da nossa época, né, quando a internet começou, teve toda essa onda, né, chegou em uma parte da onda e ela está agora voltando, né, na esperança que temos de normalizarem as coisas e as pessoas terem um pouco mais de noção, tirarem mais tempo para fazer as coisas, né? Mas o relatório esse aponta muito para isso, né? Para essa vida simplificada, contato com a natureza, muito mais trabalhos meio eremitas, né? As pessoas procurando se desligar das tecnologias, dessa bagunça que a gente vive hoje. Então, só trazer esses pontos aí para a discussão. Parece que foi combinado de eu deixar o Messias falar primeiro, assim, porque eu queria trazer até uma perspectiva disso também, né? Eu acho que eu vejo muito essa questão da diferenciação, né, do high-tech e do high-touch, que ao mesmo tempo o high-tech tem essa aceleração, né, e essa velocidade de mudanças, e o high-touch tem o contrário, né? Se você for pensar nas habilidades high-touch, são habilidades muito mais ancestrais, digamos assim, ou de um conhecimento muito mais lento, muito mais profundo, que muda muito mais devagar, assim, né? E isso em alguns momentos, né? Se, por exemplo, essa aceleração te causa essa angústia, também você tem um escape de ir para profissões que tenham essa habilidade de ser mais duradoura também, né? Então, eu acho que tem esse aspecto, e tem esse aspecto, inclusive, de tipo, dessa certa tendência também, de ser essa conexão, uma reconexão mesmo com outro ritmo, com um ritmo mais natural, que não é o ritmo tecnológico, né? Até sobre isso tem o livro do Krenak, né, o Futuro Ancestral, que fala um pouco. E tem também, a gente acompanha muito também o que não sai tanto na mídia, como a Maria Clara gosta de falar, né, o que não é visto na mídia, que é o tanto de ecovilas que estão nascendo, tanto de gente querendo estudar permacultura, tanto de gente querendo ir para o interior, o tanto de gente procurando viver um pouco mais como as tribos viviam, né, no sentido de em companhia, de co-housing,
São muitas coisas novas que estão acontecendo e que são pouco noticiadas, que são pouco olhadas, mas muita gente está procurando por essas coisas também. Então, obrigado pelas contribuições. Falar nisso, a MC tem um vídeo que ela gravou, se alguém depois quiser, que é bem legal, que fala das tendências, mas com outra perspectiva do que a minha, que é mais voltado para as tendências, para quem quer criar negócios, o que são as coisas que estão em alta também. Claro, tem coisas que estão aqui também, sustentabilidade e tal, mas tem outras tendências de o que é que está em alta e tal, nesse sentido de criação de negócios, tá? Quem quiser depois pode pedir que a gente manda. Antes de eu voltar para, já que você tocou no assunto, antes de voltar para, posso só fazer uma sugestão? Claro. É uma sugestão que eu adoto para mim, você tocou no assunto porque você falou, sempre que tiver muito holofote em um assunto, tenta olhar para o que está fora do holofote também, porque pode ter coisas boas e ruins, mas que você não está vendo, porque as pessoas querem que você olhe para aquilo. Lembra que o holofote, ele está te direcionando um olhar, o objetivo dele é esse. A Nina aqui que trabalha com arte, com teatro e tudo mais, ela sabe muito bem da importância da luz no palco, é sobre isso. Mas o que a ausência, o que o escuro está querendo, tem a nos dizer, o que a lacuna tem a nos dizer? É uma pergunta super importante que a gente precisa fazer, até para não ficar nervoso. Porque os holofotes estão deixando todo mundo nervoso. Mas é por isso que a Deise trouxe que eu trouxe, assim, naquela Só fala. tem notícia ruim no holofote, né? Você olha um pouco pro lado, você vai ver um monte de coisa boa que está acontecendo também. Tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa ruim acontecendo também, mas tem muita coisa legal. Então, o mundo não é tão ruim quanto as pessoas querem dizer que ele é. Vai, Diga, Beto. Beto. Não, o tanto que é estratégia antiga, né? Do Jânio, tipo, proibir o biquíni ou falar que é proibir, sei mais o quê. Ou mesmo quando ele foi prefeito querendo proibir o skate em São Paulo, mas que era uma manobra ali para fazer outras coisas que não estavam visíveis, né? E eu acho que mesmo não entendendo tanto como manobra, né? O que eu converso, eu acho que parece estar distante, mas se aproxima muito do nosso tema. É quando a gente está sequestrado por algum tema, né? O que está nos segurando ali, sabe? E o que a gente pode buscar em contraponto ou como alternativa para não ficar sequestrado naquele tópico especificamente, principalmente quando ele é um tópico ruim, né? Tipo jornal, que é monotônico ali, é a mesma notícia, assim, né? 24 horas por dia, tal. O que está acontecendo além daquilo? Quando a gente olha para o universo do trabalho, ajuda muito, né? Do tipo, tá, esses são os problemas, mas aonde a gente quer chegar? Quais são as soluções que a gente quer desenvolver, além de olhar para esses problemas que estão acontecendo hoje? E aí, até dentro disso, tem muita coisa que também é boa nesse novo mundo, né? Essa questão de, por exemplo, a pandemia, foi uma coisa muito ruim que aconteceu, mas ela trouxe quanta gente que trabalhava no escritório a semana inteira e agora ela abriu o caminho para a história do home office, que é uma tendência que veio para ficar, anywhere office, home office, coisa híbrida e assim por diante. Tem, como sempre, as pessoas querendo puxar de volta para o modelo antigo, mas é uma tendência que não tem não tem como voltar, né? Quando a gente olha só para o que está na mídia, dá um desespero, que você vai falar, você está falando um monte de tecnologia que ninguém aqui conhece, nem a Alice conhece, né, Alice? O que é muita coisa. Agora, quando você começa a investigar um pouco mais e entende que não, tem muito espaço para o cuidado humano, tem muito espaço para fazer ponte, tem cursos mais rápidos que você pode fazer para se atualizar na tecnologia, vai ser muito valorizado o que o humano faz. O Márcio, que está aqui, por exemplo, eu aposto que no futuro o fazer digital, o fazer analógico, que ele faz na hora, que é uma coisa viva, e que a gente pode incluir e misturar com uma conversa ao vivo, vai ser muito mais valorizado do que o que a inteligência artificial provavelmente fará em relação a desenhos. Isso serve para todas as profissões. A gente tem que entender para onde as coisas estão caminhando, para entender para onde que a gente também pode ir, né? Quais são as oportunidades nesse caminho. MC, compartilha para mim, tem só mais poucos slides ali, só para a gente poder fechar no tempo, que daí depois quem quiser a gente conversa, mas aí a gente procura fechar no tempo. Então, falei assunto aqui infinito esse, gente. Apareceu? Apareceu. Essa era a próxima página? Eu já virei. Isso, joia. Então, além do estudo
além dos estudos lá do Fórum Econômico Mundial, tem esse estudo que ainda está super válido da Cognizant, que fala de coisas, que são as coisas gerais que estão acontecendo também. Então, aqui eu já falei sobre o high-tech, o high-touch, o que conecta uma coisa com a outra, mas essa busca por cuidado e bem-estar, a coisa do lifelong learning, da gente ter que a gente tem que estudar a vida inteira, e isso é interessante, por quê? Porque quando a gente tinha uma profissão que a gente não gostava, era muito chato ter que estudar a vida inteira. Então, esse novo momento, ele de certa forma, para você ter esse pique de estudar a vida inteira, é muito mais fácil você estar fazendo uma coisa que você realmente goste, né? Você conseguir fazer um lifelong learning. Eu que fiz transições de carreira, fiz 2 transições de carreira na minha vida, e hoje faço uma coisa que eu gosto muito, então eu tenho prazer em estudar, eu quero ter tempo para estudar, coisa que eu não tinha lá nos meus 20 a 30 anos que eu trabalhei um tempo lá no mundo corporativo. Então, é interessante porque isso faz a gente mudar certos comportamentos, certas atitudes, certas prioridades também. E a gente já falou que a geração mais nova já vem um pouco com esse chip. Isso também, esse movimento todo da tecnologia quer dizer muito menos faculdade, muito mais estudo autodirigido, experiências acumuladas, cursos rápidos, cursos diversos, aprender em grupos colaborando, aprender diretamente no trabalho, formas muito mais diversas de aprender do que o tradicional, que era faculdade, mestrado, doutorado, aquele caminho tradicional. Isso leva a gente também para as carreiras mosaico, já tem aí estatísticas falando que a gente vai ter 5 ou 6 carreiras por vida daqui para frente. Né? A gente tem algumas pessoas aqui que já tiveram algumas carreiras, mas os novos com certeza vão ter várias carreiras por vida, e a gente vai mudando de carreira, mas vai levando os aprendizados de uma carreira para outra. Por isso que as soft skills são tão legais, porque você carrega elas também, nesse sentido de levar para um lugar para o outro. E, para responder para o Messias que falou das power skills, é um outro nome que dão, Messias, mas é mais ou menos a mesma coisa, mas falando de você botar as soft skills em ação, né, as habilidades socioemocionais em ação. Agora já estão falando de green skills também, enfim, a galera adora dar nomes novos, tá? Mas é mais ou menos tudo a mesma coisa. E a carreira mosaico é essa carreira onde a gente vai usando as nossas habilidades anteriores, olhando para a nossa carreira e vendo o que a gente aproveita para a próxima fase. Então, quando a gente está numa fase de transição de carreira, que agora não é mais um bicho de 7 cabeças, é legal fazer essa parada, olhar para tudo que você fez antes e ver o que daquilo ali você consegue ressignificar e aproveitar para as próximas fases. E às vezes até fazer as pazes com algumas coisas, né? Eu, por exemplo, sinto que eu fiz as pazes um pouco com o mundo corporativo e hoje volto lá com a boa vontade de levar coisas que eu sentia falta na época que eu estava lá. Aí a gente tem essa questão dos pensadores complexos, os estrategistas, que sempre vão ter trabalho, isso sempre vai ser uma tendência, e os criativos, cientistas, artistas, designers, pessoas que correlacionam informações, né? Então, se a gente estiver nesse lugar, a gente vai estar com espaço nesse futuro do trabalho. Muda de página, MC. Falando de modos de trabalho aqui, tem essa tendência grande também, a MC falou em algum momento da questão da confiança. No mundo do trabalho, isso virou uma questão muito grande, tanto que agora, vocês devem estar ouvindo do ano passado para cá, uma moda de se falar de segurança psicológica. A gente já teve aí ano passado, eu e Márcio, num summit só de segurança psicológica. Esse ano saiu essa lei de saúde do trabalho. Muita gente com burnout, muita gente com problemas de saúde psicológica no trabalho, porque o nosso mundo do trabalho era muito doente, era muito complexo. E as gerações novas também já não aceitam mais, eles já não estão muito conseguindo manter o status quo do jeito que estava. E esse mundo complexo que a gente está pedindo cada vez mais colaboração, só que para ter colaboração, você tem que ter um ambiente de confiança, você tem que ter boa comunicação, você tem que ter estruturas mais horizontais, onde o chefe ouve mais, é mais um facilitador, né, um líder de outro formato do que o formato anterior. Então, as empresas estão sendo pressionadas com isso mesmo, a mudar esse estilo mesmo de liderança, vamos dizer assim, e estilo de trabalho, porque, por outro lado, o colaborador não pode, tá bom, detesto o que eu faço, vou só atender o que eu estou sendo pedido, porque ele também vai ser chamado a colaborar mais, a se comunicar mais, a colocar mais as ideias dele, né? Tem essa mudança de cargos para tarefas, está cada vez mais comum você trabalhar por projeto, por tarefa,
fazer um projeto e depois ir para outro, mudar de departamento, trabalhar multidisciplinarmente com equipes diversas. Tem a questão da gente reduzir a carga horária também, que, poxa, para que serve a tecnologia se não para a gente viver um pouco melhor e um pouco mais e poder reduzir a carga horária? Não faz sentido, né, nesse futuro isso acontecer. O Anywhere Office, que foi aberto esse espaço principalmente por conta da pandemia, das pessoas ficarem em casa e verem que aquilo funcionava, e aí muita gente começou a virar nômade digital, trabalhar de qualquer lugar do mundo, ou trabalhar pelo menos poucos dias por semana dentro de um escritório. A busca por propósito, que também, de certa forma, a pandemia fez a gente voltar para dentro e se questionar. Essas novas formas de trabalho empurram a gente um pouco mais para isso. Quando o próprio Fórum Econômico Mundial, que na verdade é uma junção de gente muito poderosa do mundo inteiro que está lá discutindo isso, quando eles mesmos reconhecem que a educação da Revolução Industrial já não serve mais, que as pessoas precisam pensar mais, se engajar mais, serem mais autogeridas, buscarem o caminho profissional, fazerem o próprio caminho profissional, quando eles estão reconhecendo, a gente também isso chega na gente como uma busca por ter mais significado no trabalho, e não trabalhar só para ganhar dinheiro, né? Que era o que aconteceu por muito tempo. A diminuição da formalidade, mais autenticidade, ser mais você mesmo dentro do ambiente de trabalho, de serviços para experiências, então essa busca por incrementar as experiências, misturando várias coisas, tecnologia, um super atendimento, esse super high touch, o melhor do high touch, o melhor do high tech, de uma carreira para várias, que são as carreiras mosaico que a gente comentou, que você também vai juntando os seus pedacinhos e formando, ou até inventando novas carreiras, como a Maria Clara falou aqui, ou inventando empresas, né, inventando coisas novas, e da diversidade ao pertencimento. Então, a gente ainda está vivendo um momento bem polarizado de falar de cada diversidade, ainda tem muitas diversidades que não foram bem olhadas, como, por exemplo, a questão de todo mundo que é 50 mais, 60 mais, que o etarismo ainda está meio à margem, tem várias outras que ainda estão meio à margem, mas depois que a gente passar essa fase de olhar para cada diversidade, que tem que dar espaço para cada uma, deve vir uma fase de maior pertencimento e colaboração. Isso também é uma tendência até estudada aqui. E passa para a última, MC, acho que já é a última agora. Penúltima. E aí, falando de modelos, gente, tendências claras é ter menos CLT e mais PJ, tendência clara e inevitável também, tá? A gente aqui no Brasil, vou falar disso já, ter menos coisas fixas e mais coisas variáveis. Por que tem essa tendência? As empresas, obviamente, estão buscando mais flexibilidade, mais eficiência, mais vantagem financeira, para eles é bom ter gente PJ. Aí a gente vai falar assim, ai, tá vendo, não querem dar segurança para a gente e tal. Tem uma questão que é uma questão histórica nossa, cultural, que a gente viveu muita crise econômica, muitas coisas, a gente vive, né, muita instabilidade no Brasil, e tem uma coisa cultural muito forte de querer o CLT, querer a segurança CLT. Mas a gente vai ter que começar a se desapegar disso, porque cada vez mais as empresas estão PJ, a gente ouve há anos a coisa da terceirização, que não é nada mais que, eu te contrato como PJ, você vai ganhar mais, mas tem um lado que as pessoas também gostam, que é, eu vou ter mais autonomia, eu vou poder diversificar o que eu faço, eu vou poder buscar propósito, eu vou poder buscar projetos mais interessantes que me atendem, que atendem meu propósito. Se eu estou numa fase da vida que eu preciso trabalhar menos horas, eu posso. A CLT prendia muito, ela era muito fixa também, né? E pelo lado das empresas, esse mundo de incerteza econômica e incerteza política tal, faz cada vez mais eles quererem pessoas que vão trabalhar por projeto, ou em ínterim, como está escrito aqui, né? Um profissional que vai ficar ali, por exemplo, uma empresa da China vai se instalar no Brasil. Poxa, eu não quero contratar de cara, fazer um mega investimento, contratar um CEO que vai me custar, no Brasil, se esse CEO ia custar 30 mil, ele vai custar 60 mil na minha folha de pagamento. Então, já estão se abrindo novas soluções para essas coisas, né? Não estou falando que isso é só bom ou só ruim, tem dois lados, como tudo, mas põe a próxima página, MC. Então, soluções comuns aí que já estão chegando para a gente, ou talvez nem tão comuns ainda, mas que estão vindo. A primeira delas são os TaaS, os Talent as a Service, ou Open Talent, ou C-Level as a Service, porque aqui a gente está falando de trabalhar
do seu talento como um serviço. Então, a gente está falando de você ter uma competência e tem uma empresa terceirizadora que te contrata para te colocar numa outra empresa. Pode ser que você fique lá o dia inteiro, pode ser que você trabalhe lá 2 dias por semana, pode ser que você trabalhe lá meio período todas as manhãs. Mas você tem, geralmente, nesse modelo, você tem um intermediário, muitas vezes, que vai te contratar como temporário, para um projeto, para 3 meses, para cobrir uma licença gravidez e tal, e você vai ficar fazendo o que você faz lá dentro, trazendo todas as suas competências, seu expertise. Isso tem funcionado muito para as pessoas de nível mais alto, então para os C-level mesmo, para diretores, gerentes. Isso tem funcionado muito na área de TI, que você precisa desenvolver projetos. Isso tem funcionado para os funcionários, para pessoal normal também, que você galera do meio ali, que não é necessariamente gerente, e que vai cobrir pessoas, ou vai cobrir um projeto, é um projeto novo, é uma área nova, é uma área de inovação, tudo isso já está acontecendo no Brasil. Ainda é um movimento que está aos poucos acontecendo, mas já tem aqui uma estatística que eu encontrei, um estudo, de que isso vai crescer 12% ao ano, tá? Eu li também nessas minhas pesquisas, eu não sabia, mas que o selo Open to Work, que aparece lá no LinkedIn, ele serve para isso também, não é só para quando você está desempregado e quer um emprego CLT, ele serve também para quem está disponível para qualquer projeto. E aí aqui tem alguns exemplos de plataformas. Eu conheço pessoalmente aí a Talento Sênior, que é uma plataforma de nicho voltada para o pessoal 45 mais, gente, olha, 45 mais você já está sendo considerado um talento sênior, tá? A régua tá começando ali nos 45 já. A gente tem a Mature também, que fala de 50 a mais. Oi. É porque a gente vira jovem sênior também. Isso. E tem essas outras plataformas aí que vocês podem explorar. Acabei de sair, você tinha colocado lá na Jovem Sênior, já saía. Já saiu. Plataforma Olo, Randstad Brasil, Page, Interim. Só que isso já ainda é muito comum, muito mais comum nos países de primeiro mundo do que aqui. Mas está crescendo, como a gente está falando aí, 12% ao ano é significativo. A Gig Economy, que eu não sei se todo mundo conhece com esse nome, que são os trabalhos temporários, independentes, pagos por serviço. Os mais conhecidos são Uber, Airbnb, iFood, só que quando a gente pensa em Uber e iFood, a gente pensa, poxa, pessoal que não está qualificado. Bom, quem anda de Uber sabe que tem pessoas de todos os tipos hoje dirigindo Uber por vários motivos, pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Mas para a gente falar de outros, esse modelo ele vai muito além, né? Então tem muita gente que tem um recurso parado, tem um espaço parado, vai lá no Airbnb, aluga e faz um dinheiro. Estou precisando de um job, de um freelancer. Todas essas outras plataformas aqui, muitas delas são de freelancer. São para você fazer, por exemplo, uma tradução, para você fazer um job de comunicação, de design, de... O que mais que tem aí? Falei de tradução, pode ser de tecnologia, vários tipos de freelancers, geralmente tem plataformas específicas mais para uma coisa ou mais para outra, mas são essas aí, 99 Freelas, Orkana e assim por diante, tá? O próprio LinkedIn tem coisas, anuncia também trabalhos temporários. Existe um modelo lá fora que a gente está tentando investigar aqui no Brasil, chamado cooperativa de plataforma, que são também plataformas tecnológicas, como acontece com o Airbnb, por exemplo, mas o Airbnb ele tem um dono, os donos do Airbnb, que aliás parece que já ouvi pessoas que ouviram a palestra deles, que é muito legal, e ele tem pessoal que trabalha com o Airbnb, né? Então tem as pessoas que vão lá, se plugam no sistema e vendem pelo Airbnb. Quando a gente fala de cooperativa de plataforma, todo mundo que entra é sócio da cooperativa. Então vamos dizer que existe esse modelo lá na Europa, tá? Então você tem lá cooperativas de transporte, por exemplo, só que cada pessoa que entra é como se fosse um acionista daquela cooperativa e pode participar de assembleia. Como funcionam as cooperativas aqui, mas de um jeito muito mais livre e mais democrático. As cooperativas do Brasil são muito burocráticas, a gente ainda não consegue fazer um modelo assim, tá? Mas esses modelos têm para vários formatos já fora do Brasil, e deve chegar aqui logo. A gente está, inclusive, procurando como que a gente faz isso aqui, né? Como que as leis daqui do Brasil, que são muito burocráticas, ainda permitem.
E, por fim, eu quis colocar aqui também a questão do empreender em rede. Empreender, todo mundo sabe o que é, todo mundo... Tem muita gente que ainda tem um certo receio, né? De repente eu chego ali nos 50, nos 60, não quero mais trabalhar na empresa, ou sou mandado embora, ou qualquer coisa assim, e, poxa, não tenho coragem de empreender, ainda fica meio assim, às vezes começa como autônomo, e demora um tempão para se assumir empreendedor, para se assumir, não, eu tenho uma empresa, eu vou montar uma empresa, e tem um modelo que, de certa forma, ele atende um pouco uma certa insegurança que a gente tem quando a gente vai empreender, porque é aquela coisa de você empreender completamente sozinho, de você ter que decidir tudo sozinho, de você ter que trabalhar sozinho, fazer os trabalhos sozinhos, não poder pegar trabalhos grandes porque você é sozinho. Então, o empreender em rede não é nada mais do que você ter a sua empresa, ou ser um autônomo que se junta com outras pessoas, consultores, freelancers, autônomos, empresas, outras empresas, e faz trabalhos em conjunto. Então, se junta para gerar uma potência e fazer outros trabalhos. Tá? A gente aqui hoje, na plataforma Caleidoscópio, está nesse modelo. A gente está empreendendo em rede, cada um tem sua empresa e a gente se junta para fazer trabalhos aí. Não fazer o financeiro sozinho, o financeiro é chato, né, Beto? É verdade. Então, gente, de material, foi isso que eu preparei. Eu tenho um monte de link para vocês expandirem aqui, olharem muito mais coisa. E você pode compartilhar. Aí atrás vem as referências, mas eu ainda vou formatar, tá bom? Vou formatar para mandar para todo mundo. Já passei do horário, já passei 12 minutos do horário, mas agora eu quero abrir aí para a gente conversar, porque acho que todo mundo tem coisa para compartilhar, ou de repente vocês que vieram aí de convidados têm perguntas, querem colocar, a gente pode explorar junto. Ninguém vai falar, gente. Deise, eu achei tudo super, super interessante. Muito mesmo. Estou super curiosa para receber esse material, para pesquisar mais, para a gente trocar uma ideia qualquer hora dessas. Vamos sim, Muito Tati. legal, muito bacana mesmo. Eu fiquei, assim, muitas coisas que você, acho que quase tudo, né, para mim foi muito novidade. Mas, assim, para mim, eu acho que o grande insight de tudo isso, e a gente que é dessa área, né, de pessoas e tudo mais, é entender que o nosso high touch, então, tá muito valioso, né? Tá em alta. Então, acho que a gente pode tirar muito, muito insight daí. Sim. Isso é muito bom, né? E eu e a Alice, a gente está num momento, né, diferenças de idade enorme, mas a gente está num momento de mudança de trabalho, né, no caso da Alice, de país também. Então, quando eu vi o seu post não sei se foi no LinkedIn ou numa dessas redes, e quando eu li a sua primeira frase, né, que eu achei muito bacana a sua pergunta, eu falei, pronto, tudo a ver, né? Muito obrigada, eu gostei muito. Eu estou no momento de começar a dar passos em alguma direção, não quer dizer que vai ser a mesma direção para sempre, mas foi muito bom ouvir tudo isso, entender um pouco mais, estou ansiosa também para pesquisar mais. Adorei seu exemplo de pessoa jovem, foi muito legal. Um chip, né? Chip. A nossa representante. Exato, adorei. E tudo faz muito sentido, assim, eu acho que tudo que vocês falaram, eu sinto, e foi muito bom ver isso colocado em palavras, né? E todos os dados por trás, Exato. e pesquisas, né? Muito bacana. Exato. E tudo faz muito sentido, porque eu acho que para minha geração o mundo ficou muito grande, então a sociedade 4.0 não faz mais sentido, porque é muito estável, ela não se move, e a gente tem o mundo é muito grande para a gente, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno, porque ele está na palma da nossa mão. Então a gente precisa dessa disponibilidade, dessa flexibilidade para se mover, para mudar, e para aprender mais coisas mais rápido, e para tapar os buracos mais rápido também, porque eles surgem mais rápido, então muito legal, muito obrigada. Legal, queridas, obrigada. Eu esqueci de falar uma coisa importante para vocês saberem, depois eu mando o material para todo mundo. A gente vai, daqui a 2 semanas, começar um processo chamado Raiz,
que é um processo de orientação profissional para o lado que você queira mudar, né? Então, pode ser para mudar de profissão, pode ser para mudar para outro emprego, pode ser para mudar, fazer mexidas na sua carreira, buscar seu propósito, mas é um processo que faz você primeiro ir para dentro, então, olhar para si mesmo, a gente usa várias ferramentas para que você olhe para si mesmo, para que você traga à luz essas habilidades, essas competências, as coisas que você faz bem, que você aprendeu durante a vida, e consiga, a partir disso, olhar para o seu propósito, né? Olhar para os seus valores, para o seu propósito, e buscar uma profissão nova, ou uma profissão que seja, ou mudanças dentro da sua profissão com mais significado. E aí a gente trabalha um pouquinho um plano de ação para isso, e como é que você alinha a sua vida para esse novo caminho. E claro que tudo que a gente comentou aqui hoje, a gente vai falando bem mais especificamente, vai falando do caso a caso, é uma mentoria em grupo que a gente vai fazer. Depois eu mando para vocês conhecerem. Eu queria. Quer comentar também, Beto, do Raiz, já que você vai estar junto antes de mim, não? O Beto e a Deise que vão estar nesse processo da Raiz, né? Mas a gente também está reativando a comunidade, né? E a comunidade da Caleidoscópio ficou um tempinho parada, e aí a gente reativou, né, com o encontro do Beto no mês passado, e esse encontro da Deise agora, e eu já queria aproveitar para o próximo encontro, né? O próximo encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre processos de colaboração e mas isso a partir do que a gente pode aprender com as aranhas, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa assim aprofundada sobre as aranhas, me apaixonei pelas aranhas recentemente e aí estou fazendo algumas analogias, né, do que as aranhas podem nos ensinar aí para falar sobre colaboração. Então, fica também todo mundo convidado aí, né? A princípio, eu tinha agendado esse encontro para o dia 8/4, mas eu acho que vai acabar tendo que ser no dia 9, né? Então, estou só terminando de olhar isso. Vai ser ou dia 8 ou dia 9, a gente vai falando aí também. E alguém mais quer comentar? Tem alguma pergunta? Eu Vou desligar aqui. Fiquei com Tá medo que de nem eu cair. hoje, né, Ina? Estamos nós duas com Mercúrio retrógrado na Ah, é nossa. sempre muito bom, né? Dar aquela retomada com vocês, né? Ainda mais porque eu entrei no túnel das prestações de conta, que nunca acabam, nunca. É impressionante. Acabou agora, dia 12. Então, eu ainda estou no pós, sabe? Assim, ainda estou de ressaca. É, então, para quem não sabe o que que é o raiz, né? Que eu imagino que deva ser um processo mais ou menos parecido com o brota, né? Eu super indico, porque é transformador. Assim, abre a gente para realmente desejar, né? Para mim foi esse caminho desejante que eu estava mortinha o ano passado, que eu estava doente, muito doente durante 3 anos. E então agora eu sinto que é isso. Vou voltar devagarinho, vou, mas vou no meu tempo, entendeu? Assim, tudo isso que foi falado agora, eu falei, caraca, vamos lá. Pãozinho tá aí, tem o TA3 que tá aí. Tudo isso se relaciona com o que vocês estão falando, né? Com é, essa coisa caleidoscópica, né? Que eu posso trazer novamente para minha vida e ok, continuar fazendo gestão de projetos com documentação, parte administrativa, financeira, ok, né, Alberto? Tá tudo bem, né? Mas eu posso, né, ter essa vontade mesmo de, né? Ah, então, MC, é isso, né? E sem esquecer que eu faço isso para uma associação folclórica, então tem uma parte que é bastante até vocacionada, né? Digamos assim. Tem um propósito, né? Aí, Roberta está trabalhando comigo. Que legal. Bem-vinda.
Eu quero comentar que a Ina falou do Brota, né, que é um programa que a gente tem aqui, que ajuda bem as pessoas a chegarem no campo da ação ali, no posicionamento delas com relação ao trabalho, né? E a gente percebeu ao longo dos Brotas, que a gente já rodou, que tinha necessidade de um. Algumas pessoas tinham uma necessidade muito grande do olhar para dentro e se encontrar ali dentro e conseguir materializar, pegar, né? Tomar alguma ação a partir só dessa parte, sem ainda desenhar plano de negócio, sem precificar, sem nada. E o Raiz ele traz isso. Ele traz a oportunidade de cada pessoa olhar para dentro, mas de maneira guiada, com orientação, com ferramenta, se passear dentro de si e em volta de si em vários momentos da vida, para encontrar uma série de coisas que vão ajudar a fazer essa montagem posterior. Né? O que a gente fez, resumindo aqui, é que a gente pegou o começo dele e transformou num produto um pouquinho maior para quem não quer chegar lá no ponto de ter um modelo de negócio pronto e tal, mas que quer passar pela descoberta pessoal. O que não impede de ir para o Brota depois, né? Se quiser, vai e depois não faz o Essência, porque né, é uma versão estendida do Essência com alguns tópicos do Coerência. A MC trouxe a definição dela, que é fantástica aqui no chat, né? Se conectar com o que te sustenta nesses terrenos. Né? A gente vai passando por vários lugares ao longo da vida e tem coisas que geram essa conexão, que sustenta a gente ao longo da vida. E aí a ideia do Raiz é passar por isso, rever né, essas coisas, encontrar as coisinhas que às vezes ficaram perdidas, são boas ali, e reprocessar essas coisas como recurso, como abundância, como possibilidade, como valor. Aí, só completando, Beto, você, o que tem de diferente, né, é que a gente, apesar de faz aquele processo todo inicial, mas a gente tem um plano de ação que é para a pessoa redirecionar a carreira dela. Então, tem um plano de ação para dar os primeiros passos. Um plano de ação e de alinhamento de vida, porque às vezes você estava numa coisa completamente diferente, você quer fazer uma transição de carreira e tem uma série de coisas que para isso você precisa fazer. Umas que você precisa deixar, umas que você precisa valorizar, precisa estudar alguma coisa nova. Então, é um plano de ação bem prático nesse sentido de para dar os próximos passos. E aí sim, quem quer empreender ou quem quer ir para o caminho do autônomo, esses caminhos novos, com certeza vai acabar indo para o Brota também, porque aí precisa de outros passos para frente. Né? Então, tá bom, gente. Alguém mais quer trazer algo? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Esse assunto é tão amplo, eu achei que a gente ia ter um monte de pergunta. E o que vai acontecer na profissão tal? E a profissão tal? Achei que ia ter dúvidas, assim. A gente está super no horário aqui, né, 9 horas. Eu queria reforçar o convite para o convite da comunidade, ele pode ser enviado para qualquer pessoa, que é esse link que eu mandei aqui. É um prazer para a gente poder criar conversas dentro desse espaço. Ele está vazio ainda, porque a gente está fazendo uma terceira versão dessa comunidade. A gente tentou usar um aplicativo de comunidades, que era o Circle. Tivemos problemas com o aplicativo, para quem já entrou, para vocês saberem o que aconteceu, tá? Foi um problema técnico que a gente teve com a plataforma, então não deu para consertar isso, e a gente resolveu simplificar e voltar para algo que é mais fácil e acessível para todo mundo, que é uma lógica de grupo de WhatsApp. Se você só quiser saber as novidades, é só entrar no grupo de avisos, não precisa entrar nos demais grupos. Eu peço que leiam aqui os princípios da comunidade no link, porque a gente vai reger o que acontece nesse ambiente a partir do que está nesse link. O link, você não deixa dados ali dentro, a não ser que você queira, ele só tem um botão que manda para esse grupo de avisos, onde você vai poder olhar o que tem ali dentro. Mas é super importante também para entender muito do que são as crenças e valores do que é a própria plataforma Caleidoscópio, que está ali. Muito do que a gente acredita, do que a gente construiu aqui os quatro, a respeito da nossa visão de mundo, do que é esse trabalho coletivo, do que é de criar um ecossistema, porque a gente acredita em ecossistemas mais até do que comunidades, né? Onde a gente possa fazer e se encontrar e potencializar todos assim, negócios, trocas, encontros de pessoas, tirar dúvida, um lugar realmente de colaboração, de apoio mútuo, de segurança.
isso é tudo que a gente espera e a gente espera construir com as pessoas, não a partir da gente. Por isso que eu falei muito sobre a questão da autorresponsabilidade e desse assistencialismo, né? Não ficar só demandando da gente, enquanto cogestores, enquanto guardiões da comunidade, o que vocês desejam da comunidade. A comunidade é fruto de cada pessoa entrega para a própria comunidade. Mas será uma honra para mim, para todo mundo aqui, poder encontrar vocês lá. E isso é um ponto de encontro até para saberem dos próximos. Tipo, ainda a gente não sabe a data exata das aranhas, que vai ser muito legal. A Simone tem uns. Quando ela traz essas questões de biomimética, ela, tipo, abre a nossa cabeça. Então, eu recomendo muitíssimo ficar ligado lá também, que vai ser incrível. E assim, e também o grupo de estudos da sabedoria da natureza, que é Lembreu-na. E a Daisy Swane, junto com a Juliana Maroto, que é uma parceira nossa, vão conduzir logo, logo, e aí a informação vai estar lá. Eu não quero ocupar o tempo, mas já estou dando avisinhos aqui e assim, esperando muito que vocês cumprem a minha vontade de vocês estarem com a gente. É só isso. Beleza? Tem- Daisy, Só agradecer a todo mundo. Para quem está aí pela primeira vez, nem sabia que existia a comunidade Caleidoscópio, a Simone botou um link aí que explica tudo direitinho, vai ficar mais fácil para vocês. E agradecer, gente. Obrigada, estou à disposição também, se tiverem dúvidas aí, tá bom? Muito Quem então obrigada. manda um e-mail ou um WhatsApp com tudo, e aí a gente pode continuar conversando. Legal. Obrigada, Deise. Obrigada e Obrigada boa noite. a todos vocês. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Até.